É uma honra estar aqui, ser o primeiro, e é uma responsabilidade abrir esse evento. Eu gostaria de agradecer ao Renato e toda a equipe por ter me convidado para falar aqui hoje, é realmente uma honra. Antes de começar, eu gostaria de saber se vocês fazem parte do mundo de arquitetura ou de planejamento. Por exemplo, arquitetos de paisagistas, essas coisas. Levanta a mão. Então, mais da metade de vocês. Bom, levante a mão então agora se vocês estão do meu lado, são arquitetos ou construtores ou técnicos. Então, isso é para menos gente, mas obrigado. Claro, nós estamos aqui hoje porque nós estamos misturando esses dois mundos, o mundo de planejamento e o mundo de engenharia e arquitetura. É o que nós fazemos isso todo dia. Eu sou um professor da Universidade Nacional da Colômbia e eu também estive já do lado da indústria e do lado da pesquisa. Quando eu fui me formar do mestrado, eu estava fazendo uma pergunta em rotas verdes. Eu conversei com vários professores lá na Colômbia e eles falaram, quando eu falei para eles da ideia de prédios verdes, eles falaram para mim, não, você é maluco, isso é impossível aqui na Colômbia. Funciona na Alemanha, na Inglaterra, mas não aqui na Colômbia, é impossível. Seguinte passo, eu, arquiteto, eu estava lá no campo, tentando imaginar se as plantas, descobrir se as plantas iriam sobreviver na Colômbia, num ambiente urbano. Então, eu não estava vestido como arquiteto e eu estava com o chapéu de biólogo para tentar entender como é que as plantas funcionam. Aí também passei por muitas áreas de deserto, perto de Bogotá, porque como vocês podem ver, tem muitas plantas que crescem em condições muito adversas, com muito estresse, não tem matéria orgânica, é uma colina, não chove, tem um substrato muito pobre e as plantas estão funcionando bem. Então, se as plantas crescem lá, por que elas não vão crescer num teto de um prédio? O segundo passo foi visitar algumas áreas no centro de Bogotá, porque quando eu era criança, eu estudei no centro de Bogotá e eu lembrava que tinha muitos tetos verdes que cresciam naturalmente lá. Então eu fui lá para ver e falar, calma, tem plantas que estão crescendo aqui, então as plantas conseguem crescer. Alguns anos depois, e nós estamos tendo o congresso de estruturas e de construções verdes mundiais. Então, nós estamos conquistando o mundo. Bom, esses foram os congressos mais importantes que nós tivemos na rede de infraestrutura verde. Começamos no México, o primeiro foi em 2010, depois nós fomos para a China, em Nantes, na França, depois foi Sydney, na Austrália, Nagoya, no Japão, 2015, e depois Bogotá, daqui do lado. Nós fizemos um congresso em 2016, 400 pessoas que participaram dessa conferência. Nós tivemos basicamente 32 palestrantes ao redor do mundo. Nós nos formamos um mercado líder, principalmente em Bogotá, para esse mercado. A gente saiu de 0 metros quadrados de tetos verdes para 300 mil metros quadrados de tetos verdes em 4 ou 5 anos. Eu vou contar para vocês essa história de como isso aconteceu no meu país. Eu gostaria de falar também algumas políticas que nós trabalhamos para vocês conseguirem criar esse cenário bom para que isso aconteça no Brasil e em outros lugares do mundo. Essa é uma conferência que nós tivemos em 2016. Esse é o Manfred Kohler, é o nosso amigo, é o presidente da World Green Infrastructure Network. Ele é uma lenda em termos de acadêmicos, né, de trazer o verde para o mundo. Tudo começou com algumas pesquisas em Bogotá, para entender como as plantas e algumas
camadas do sistema se adaptarem às condições de Bogotá. Eu fiz vários experimentos, modelos, e mudava os componentes do sistema e as plantas e media durante 1 ano e meio, por exemplo, o desempenho e como que essas plantas se comportavam no nosso ambiente. De repente, depois da pesquisa, nós provamos que era possível fazer isso em Bogotá. Então, nós começamos a criar muitas empresas com o ambiente local. Esse é algum dos projetos que nós trabalhamos. Como vocês podem ver, nós começamos com os tetos verdes, é um aeroporto, um prédio educacional na universidade. Esse aqui é o mesmo no aeroporto. Nós também tivemos paredes verdes internas em diferentes projetos e diferentes tamanhos também. Hoje em dia, nós temos mais do que 500 projetos em toda a Colômbia e essa prática passou a ser muito acessível. Alguns dos tetos são bem extensos e o termo extenso quer dizer que ele não precisa de muita manutenção. Ele consegue sobreviver com pouca irrigação, pouca manutenção e também tem peso mais leve e baixo custo. Nós temos também alguns mais intensivos, um verde intensivo, que é plantas mais altas, que precisam de mais manutenção. Nós tivemos também vários projetos residenciais, mas de empresas. Por exemplo, esse aqui é um hotel. É uma das antigas fachadas verdes que nós tivemos na América Latina, uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras fotos de uma parede verde na América Latina que se tornou muito conhecida. Esse é um shopping center, e aqui tem áreas residenciais. E em Bogotá, nós trabalhamos muito também com o governo, porque o governo é que faz as políticas, né? Então, nós estamos trabalhando para tentar certificar prédios verdes para poder ter essa performance ambiental. Nós tivemos algumas perdas no nível nacional, estava falando com o Dustin sobre isso, mas também nós tivemos algumas entidades ou agências governamentais, por exemplo, o Senado, e conselhos e comitês no país inteiro. E também tivesse incentivos, por exemplo, redução de impostos, incentivo direto financeiro e outros tipos de incentivos também. Então, a legislação 481, o Estatuto 481, diz que a gente precisamos ter uma política verde em Bogotá. E essa política é ter todos os prédios públicos com um teto verde instalado ou uma parede verde. E também o Estatuto 5443 do Senado escreveu as diretrizes. Quer dizer, em vez de uma diretriz para a cidade, então eu descrevi as diretrizes para os tetos verdes em Bogotá. E foi complicado, porque as melhores diretrizes do mundo, como vocês sabem, são as diretrizes alemãs. É a mais antiga, da FLA, o Instituto de Arquitetura, escreveu essas diretrizes nos anos 80, né, 1980, e desde então isso se tornou a referência mais importante no mundo inteiro para tetos verdes no planeta, né? No entanto, nós na América Latina temos condições ambientais totalmente diferentes, condições sociais e econômicas diferentes. Então, quando nós começamos a rever todas essas diretrizes no México, na Ásia, em Hong Kong, no Japão, todos os lugares, na Inglaterra, por exemplo, a maioria deles adaptaram essas diretrizes alemãs para suas localidades. Quando o ministro do Ambiente em Bogotá, da Colômbia, falou que eu tinha que escrever isso, eu falei, putz, eu estou em problema. Especialmente porque em Bogotá você pode ter esse cenário, isso são habitações informais, como as favelas do Brasil. E aqui são famílias de baixa renda que estão plantando seus tetos, plantando a sua comida e vegetais
nos seus tetos. Mas também isso pode ser a Alemanha, isso pode ser Londres, isso pode ser qualquer prédio do primeiro mundo. Então tem uma distância muito grande entre esses dois tipos de construções, o que esses caras estão fazendo e o que esses caras estão fazendo. Como é que nós podemos fazer isso acontecer? A Alemanha ou a Europa, talvez para eles não seja um desafio economicamente falando, porque a sociedade é mais igualitária. Então, nós escrevemos essas diretrizes ou essa guia, para incorporar 5 inovações que você não encontra em outro guia no mundo. Como nós podemos colocar padrões técnicos para diferentes tipos de tecnologias? Porque o FLA foca em camadas, tá? Diferentes tipos de camadas, e ele coloca regras em quais seriam essas camadas. E quando eu estava escrevendo isso, eu tive que sentar com a indústria e com os inventores de diferentes sistemas, e eles estavam se queixando, porque, bom, aqui você vai colocar camadas. Meu sistema não está baseado em camada, está baseado em módulos. O meu sistema está baseado, é um sistema elevado que está guardando água embaixo de todo esse sistema. Como é que você não pode copiar a guia alemã? Porque o mercado, nós vamos matar o mercado, porque ele tem novas ideias que não estão incluídas no FLA. A solução para isso foi, ok, vamos fazer uma guia, uma diretriz que não é baseada em componentes ou camadas, mas que é baseado em performance. Então, essa é a guia, a diretriz, uma das poucas no mundo que está baseada em desempenho, em performance, em função. Independente do sistema que você usa, você pode ser de muitas camadas, de uma única camada, de vários sistemas, um sistema elevado. Mas desde que você cumpra com as funções que eu vou mostrar para vocês, está tudo certo. Então, isso quer dizer que esses caras podem usar a guia e esse outro cara também pode usar a guia. Está tudo certo. Bom, aí nós temos 2 tipos de componentes no sistema. O primeiro tipo de componente é o que eu chamo de ativo, componentes ativos, são os componentes que você espera mudar com o tempo, né, para garantir a sustentabilidade do sistema. Esses componentes são substratos. Vocês estão trabalhando no lado de biologia, vocês entendem que o substrato muda quimicamente e fisicamente também. E também as plantas adaptam, elas mudam de cor, elas se movem, elas interagem com o substrato. Então, esses são os componentes ativos. Nós queremos que eles mudam com o tempo e se adaptem e façam com que o sistema se torne mais resiliente. Mas também nós temos componentes estáveis, que são componentes que nós não esperamos que mudem com o tempo. Nós queremos que eles sejam estáveis, tanto químico como fisicamente, e esses componentes são folhas de plástico, sistema de impermeáveis. A gente quer que eles durem o mais possível. Esses são os diferentes tipos de sistemas que, independente da tecnologia, todos eles têm componentes estáveis e ativos. Nós temos muitas camadas, temos sistemas elevados, sistemas modulares, sistemas de uma camada só, ou aeroponics, que não usam substratos. São plantas que se alimentam com água que tem nutrientes. Por exemplo, os japoneses testaram muito desses aeroponics. Outra coisa que nós fizemos na nossa guia, na nossa diretriz, é colocar uma nova classificação para tetos verdes e paredes verdes. Basicamente, nós nos referimos a intensivo e extensivo, mas essas palavras não dão informação sobre como essas raízes funcionam, como esses tetos funcionam. Não é todo mundo que está familiarizado com tetos verdes. Ele fala assim, eu criei um teto extensivo ou intensivo? O que é isso, né? Então, não te dá muita informação. Então, nós decidimos
nós vamos mudar os nomes, então nós saímos com alguns nomes que vão tratar das principais funções do teto. O primeiro tipo de teto que nós temos em Colômbia é um teto biótico autorregulatório. Bom, quando eu falar que eu criei um teto biótico autorregulatório, quer dizer que a ideia é que ele é autorregulável, você não precisa de muita manutenção, o sistema se automantém. Também nós temos uma segunda classificação aqui, baseado na robustez e no peso do sistema. Pode ser mais leve ou moderado ou robusto, baseado na quantidade da vegetação em centímetros e no peso do sistema em quilos por metro quadrado. Eu posso ter um teto autorregulado, que é leve, que é moderado ou que é robusto. E isso vai te dar informações precisas do tipo de teto verde comparado em intensivo, extensivo, semi. Então nós começamos a falar sobre isso. E isso se tornava muito ambíguo. Então nós temos outro tipo de teto verde que não é tratado no FLA, que é o teto que se configura como biótico, ou seja, a razão principal é produzir comida no teto. É diferente do autorregulatório. Esse é cultivado, é o teto biótico cultivado. A ideia é você ter manutenção. E a história é a mesma. Você tem leve, moderado ou robusto, dependendo do peso das plantas e da altura das plantas. Como você está produzindo comida ou alimento, então você vai ter que pensar nisso. Também você tem um teto biótico de jardim. Um jardim quer dizer que precisa de manutenção, irrigação, fertilizante. É o mesmo que se usa no térreo, por exemplo, no piso, no chão. E, finalmente, nós temos uma nova categoria que eu nunca vi isso em nenhum outro tipo de guia ou diretriz no mundo. Nós chamamos de um teto biótico ecologicamente especializado. Ou seja, é um ecossistema natural local. Não tem plantas muito bonitas, mas você replica as plantas do ecossistema local, ou, por exemplo, uma floresta, ou uma paisagem natural. Acho que muita gente vai ficar contente com isso, porque no Brasil vai ter muitos passarinhos que vão chegar, porque aqui, por exemplo, lá a gente tem menos biodiversidade do que aqui no Brasil, né? Esses 4 tipos de tetos verdes, cultivados, autorregulado, especial, tem vários tipos de manutenção e diferentes tipos de manutenção, dependendo da frequência da atividade. De 1, 2, 3, 4, primeiro é a parte de limpeza, a parte de evacuação e toda a parte regular que o telhado precisa. Segundo, precisamos de uma manutenção regular, que é a parte do jardim, a parte de fertilizante, e continuamos a manutenção e monitorando todos esses fatores que listei. O segundo elemento que a gente incluiu nos telhados verdes ecológicos em Bogotá é uma multi-escala, é uma abordagem de multi-escala. A primeira escala, se você estiver na indústria, você vai olhar a microescala do sistema. Por exemplo, a cada metro quadrado, como o sistema funciona, você faz testes no laboratório, vídeos com os detalhes. Depois de colocar tudo isso no teto, se torna uma paisagem maior. E isso vai estar em cima de todo o prédio. E, por fim, vai estar inserido em toda a cidade. Nossas diretrizes são multi-escalonares, que a gente mostra o que você precisa fazer, o que você precisa endereçar com base nessas 4 escalas. Vamos lá. A primeira escala, que é a microescala, você tem muitos componentes. Desculpem, eu acho que está pequeno demais, mas eu vou ler para vocês. Então, a mídia de crescimento, membranas, plantas, todos os componentes desse sistema. Não importa o tipo de tecnologia que você vai utilizar. Esses componentes estão criando
6 funções principais, 6 pilares. A primeira é a parte da água. Você não vai querer que a água entre nas partes internas. Segundo, drenagem. Terceiro, retenção de água. 4, a consistência. O sistema precisa ser robusto e forte. Quinto, nutrição. E por último, filtração. É o que eu quero dizer sobre base em performance. Você pode utilizar algo criativo. Fizemos reciclagem na Colômbia, adaptações locais, a filtração vai bem, a drenagem também. Não necessariamente precisa ser um sistema fabricado, contanto que você cumpra com esses 6 passos. A gente foi acima. Agora falando sobre o telhado biótico. Aqui nós temos 5 desempenhos diferentes. Primeiramente, economia. Tem que custar pouco, porque as pessoas se preocupam bastante com o custo aqui na América Latina. Depois, durabilidade, estabilidade, vitalidade e operação contínua em todo o telhado. A terceira escala, o prédio inteiro. A integridade do prédio, por exemplo, a proteção contra incêndio. Você não quer que o prédio seja afetado por incêndio ou um peso maior que ele possa aguentar, por conta do telhado ecológico. E também a compatibilidade funcional com o prédio. A parte de evacuação, a parte de irrigação, sistemas de manutenção. Como que a gente cria assim uma interface entre o prédio e o teto ecológico, o telhado ecológico? Endereçamos 2 aspectos. O primeiro é a parte de conectividade ecológica. Nós queremos que o telhado esteja conectado com todo o ecossistema. E também queremos endereçar os problemas ambientais centrais. A gente fala aqui de serviços ambientais priorizados. Qual que é o motivador nessa área específica? A qualidade do ar, por exemplo, lá em Bogotá é isso. Um dos pontos principais. Tivemos 5 mortes a cada 8 horas por causa da má qualidade do ar. Muitas pessoas morrendo. Nessa área em específico, a qualidade do ar, ou a parte da água, ou biodiversidade, ou calor. Então depende qual é o maior problema naquela área, a gente precisa criar um telhado ecológico para isso, para atender essas necessidades. Tem muitos componentes. Estamos endereçando essa performance nessa escala de engenharia aqui. Na parte do telhado, assim que está instalada essa escala predial, aqui é uma biblioteca lá na Colômbia, o tempo é bem quente lá na Colômbia, assim como aqui no Brasil. Pode alcançar, assim, padrões de conforto, sem utilizar ar-condicionado, por causa das propriedades de isolamento do telhado. A escala urbana. Como que a gente se conecta com essas áreas específicas? Sendo assim, nós queremos que as diretrizes sejam ecológicas e fáceis de usar, porque tem muita complicação, coisas complexas. Como que você pode utilizar as diretrizes de uma forma fácil? Então, criamos 5 ícones para vocês navegarem através das diretrizes de uma maneira fácil. Isso endereça por o propósito, o que você quer atingir com esse projeto. Aqui o aspecto principal que vocês precisam prestar atenção, aqui as propriedades e unidades, aqui para cálculos, para fazer designs, para tudo a ser considerado. Depois as recomendações que a gente tem não é mandatório, não é obrigatório, mas esperamos que as pessoas sigam, porque são as melhores práticas. Aqui vamos nós.
Bom, não vou passar detalhes sobre isso. Aqui são mais detalhes. Eu vou passar o link para vocês, onde vocês podem fazer o download dessas diretrizes aqui. Parte de manutenção. Aqui é um estudo recente que eu publiquei sobre edifícios. É um estudo suíço. É o Q1 Journal, é o nome do jornal. Aqui tem um código QR. É só vocês tirarem uma foto desse código QR, que é o QR Code, e vocês conseguem ter acesso a esse estudo em PDF. Conseguiram tirar uma foto? Também temos a parte jurídica. Tem uma lei importante que permite que os construtores possam incluir telhados ecológicos, com plantações, com a parte verde no telhado. São áreas públicas. Desde 2016, trabalhamos com o governo. Eu não sei aqui no Brasil, mas talvez vocês possam fazer isso aqui também. Aqui, então, o telhado é uma área semipública, não é privada. Muitas pessoas fazem jardim, plantações, porque fica parecendo com um parque. E isso foi muito importante em Bogotá. Aqui é uma codificação assim para as diretrizes de edifícios. Aqui é o formato. Para a parte ambiental, vou passar com vocês. O primeiro objetivo é eficiência, quanto ao conforto, materiais, energia, água. Como disse no início, os telhados ecológicos têm um ponto principal. A primeira parte é a água. Precisamos que um edifício economize água. Sim, que funcione bem, mas que economize água, que não haja desperdício. E devemos considerar sistemas de irrigação através de gotejamento. Ontem, ouvindo o Renato, tem sistema que vai usando uma gota por planta, e isso nos torna eficaz na parte do manejo da água. Nós precisamos colher a água utilizada também, e isso é muito importante nos projetos de infraestrutura ecológica. Você pode utilizar água pluvial, você pode coletá-la também. O que você faz? Você cria um telhado ecológico ou você usa aquele telhado para coletar água? É uma contradição ali ou algo conflitante. Precisamos de um substrato que seja permeável para que a água passe, e podemos ter o telhado verde e também coletar 70% das águas pluviais. Não precisamos de nenhum conflito. A gente pode ter esses substratos e vamos ter o telhado verde e o coletamento de água. Uso da água, reuso da água, tem muitos estudos que mostram, depois de 6 meses, 1 ano, a água que passa o telhado verde, ela fica limpa. Nos primeiros 6 meses, 1 ano, elas vêm com algumas partículas, mas depois de tirar essas partículas, essa água fica limpa. Na parte de eficiência energética, tem muitos estudos mostrando que a parte verde nas fachadas, paredes dos prédios, melhora a energia térmica dos prédios, porque você isola mais o prédio e você reduz o uso de ar-condicionado. Nós temos sistemas de automação, acho que o Frederico estava em Bogotá, analisando essa parede verde. É uma das maiores no mundo, é chamado de Santa Laia. Temos um sistema de 42 seções de irrigação e nós conseguimos monitorar toda a irrigação. Teve grande sucesso na Colômbia. Aqui, o desempenho de isolamento que eu estava falando, eu me referia a isso. Aqui é na parte da biblioteca e conseguimos economizar muito dinheiro e consumo também. Bom, pode parecer uma situação conflitante. O que você faz com seu telhado
Você pode instalar um sistema PV ou criar um telhado ecológico verde. O que é melhor? Metade da sala disse, a energia é melhor para ter energia limpa. A outra metade preferia ter o telhado ecológico. Então, se você quiser, você pode ter os dois. Você pode colocar as placas solares aqui, pode ser uma situação ganha-ganha. Os painéis solares são mais eficientes quando eles estão mais resfriados. Então, a produção de voltagem é contrária à temperatura. Menos temperatura, o painel ele tem uma produção de voltagem maior. Os alemães testaram isso por muito tempo. Eles demonstraram que, se você colocar um sistema PV em um telhado ecológico, você melhora a eficiência em 12%. Estou falando da produção de energia. Também os painéis solares vão estar protegendo as plantas de excesso de radiação solar. E isso vai fazer com que você economize muita água. Agora vamos falar de materiais. Em Bogotá, estamos trabalhando sobre o uso de materiais reciclados. O Renato está interessado nisso também. Plástico reciclado tem uma grande oportunidade para produzir sistemas utilizando materiais refabricados, materiais duráveis que temos que utilizar nos prédios. Então, tem uma performance, um desempenho térmico para deixar a superfície mais resfriada, e para o conforto é muito importante ter um conforto térmico e acústico. Tem um congresso lá no Conecta, nesses prédios, eles são bem próximos ao aeroporto. Eles vão construir um projeto de desenvolvimento com mais de 10 prédios, 10 edifícios. Precisamos convencer o CEO da desenvolvedora a criar telhados ecológicos lá. Eles não querem fazer porque vai ficar um pouco mais caro ter esse tipo de telhado. Eles fizeram um discurso de 3 minutos para convencer todo o comitê para instalar o telhado verde. A gente foi lá antes deles começarem o projeto. Fizemos medições do nível de ruídos naquele local. Fizemos tabelas em um arquivo de Excel. Fomos ao comitê, apresentamos e perguntamos. Estamos aqui por uma semana, de manhã à tarde, e aqui são os níveis de ruídos. 95 decibéis, 90, bem ruidoso, porque era próximo ao aeroporto. Eu disse, você vai criar escritórios, hotéis aqui, vai ser um fracasso. Você quer melhorar esse problema de uma forma econômica? Crie telhados ecológicos. E você vai ser muito bom ali, por exemplo, depois do avião decolar, as pessoas vão olhar para baixo. E isso vai servir de propaganda, de marketing para vocês. E todas as propriedades acústicas e térmicas vai fazer com que vocês economizem dinheiro. Lá na Conecta, fizemos um congresso lá sobre isso também. Aqui é a minha parte favorita. Aqui é o futuro. Para onde estaremos indo nos próximos anos? Saindo de eficiência, que já virou passado, história, e vamos entrar na produtividade ecológica. O que significa? Um prédio pode funcionar como uma árvore. Uma árvore é uma entidade física. Tem altura, tem largura, profundidade, mas a árvore também produz muitos serviços que a gente não vê, como oxigênio, captura CO2, e é uma casa para muitas aves, e também ajuda a refrescar a temperatura, fertilizar o solo, capturar até pó do ar. E a gente não paga por esses serviços. Produtividade ecológica significa que edifícios, cidades podem funcionar como árvores.
Parece assim que vai estourar nossos miolos, né? Pensar nisso. Pensar em um prédio como um objeto que possa produzir oxigênio. Nós, como arquitetos, não pensamos tanto, não é o nosso papel pensar nisso, mas a arquitetura está falando sério? Porque arquiteto tem que pensar em bloco e cimento, mas esse é o futuro. Produtividade ecológica significa que o edifício pode agregar valor, reduzindo os impactos ruins e tornando-os em impactos positivos, que são chave para criadores de legislação, legisladores, políticos, quem está pensando no futuro da cidade. Antes estávamos preocupados com a crise ambiental, agora a gente está falando sobre mudança climática, que é uma tendência. É uma questão de 30, 40 anos, voltando, pensando lá atrás, em 92. Mas o futuro são os serviços de ecossistemas. Vocês que são da parte de ecologia, biologia, agricultura, vocês devem estar familiarizados com esse conceito. Depois de mudança climática, vamos falar disso e já iniciamos essas falas. Então, nós viemos de desertos, de cidades, desculpa, não desertos, que são parecidos com desertos. Eu gosto muito dessa imagem. Então, sistema de ecossistema é isso que a gente constrói. Essa fábrica urbana não produz nenhum valor ambiental. Um deserto vai ser mais ecoprodutor do que uma cidade, porque se chover lá no deserto, a água vai infiltrar o solo, mas na cidade a água não é infiltrada no solo. Então, vivemos em desertos. Não parecemos árabes ou algo assim, mas vivemos num deserto. Estamos estudando como os edifícios podem ser fontes desses serviços ambientais, como árvores, criar espaços para biodiversidade, fazer a gestão de materiais, produzir material, limpar a água, o ar. Esse é um prédio que está em 3D. Então, ele tem várias funções. A ideia é que você produza vários serviços ecológicos que sejam funcionais para a cidade, que são pilares para atingir esse objetivo. A água é o primeiro ponto. Evaporação. Evaporação é muito importante nas cidades, porque não tem outra forma ou mais eficiente para resfriar a temperatura do ar, além da evaporação. Para evaporar 1 grama de água, você precisa de 56 calorias de energia. Para a mudança de líquido para gás, você precisa de energia. De onde vem a energia? Da temperatura do ar. Sempre que você evapora a água, você resfria o ar, porque você rouba energia das partículas de ar. Precisamos ter mais pontos de evaporação na cidade. Pode ser no telhado, pode ser paredes verdes, pode ser no nível do solo, contanto que haja água evaporando. Aí vamos ter uma regulação ali do ar, da temperatura nas cidades. A parte da água é um dos maiores problemas. Todas as cidades no mundo contam com sistemas de água. Uma cidade, basicamente, uma grande piscina que captura a água, porque nós vedamos a superfície com materiais muito duros e demora muito tempo para a água infiltrar no solo. Como é que a gente previne isso? A gente colocou tubulações embaixo, a gente conduz a água pela tubulação para que ela chegue nos rios. Mas o problema é que, conforme a cidade se expande, essa tubulação, os diâmetros dessa tubulação não conseguem mais segurar a quantidade de água conforme a cidade cresce. Então, é muito caro para as cidades substituir essa tubulação, colocar novas que sejam maiores. Então, a maneira mais sustentável
fazer umas superfícies que são permeáveis e que deixam a água cair ou capturam a água. E tem muitas cidades no mundo que já estão fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. E eles estão investindo milhões de dólares para tentar substituir superfícies duras, de concreto, por exemplo, com essa que é um sistema de drenagem sustentável que permite a água passar pelo solo. Originalmente, o que acontece? Você coletar a água é chave para a cidade. Você consegue coletar toda essa água do teto, você pode consumir essa água no sistema público, você pode tratar essa água no topo do seu prédio, com energia solar, por exemplo, você consegue produzir isso no seu prédio. Em termos de materiais, nós estamos usando isso em Bogotá, num prédio chamado Elemento. Nós estamos usando antigos pneus como uma estrutura para o substrato de plantas, e nós estamos usando os materiais locais, como isso aqui é lixo que foi utilizado, por exemplo, que saiu de fornos de alta temperatura. Esse é o resto desses fornos de alta temperatura. É muito leve, é rico em nutrientes e é uma grande oportunidade de usar isso no teto dos prédios. Por exemplo, você tem um efeito de mitigação do efeito dessas ilhas de calor. Você consegue guardar muita energia durante o dia, às 7, 8, 9 da manhã, e durante 8 horas a cidade recebe muita energia do sol, e essa energia ela é guardada nos materiais do prédio, por exemplo, no concreto, esse tipo de coisa. Então, as cidades estão de 4 ou 9 graus mais do que os arredores, dentro da cidade. Você tem um efeito de ilha de calor muito alto, e o pior deles é em Tóquio. Tóquio são 9 graus a mais. Então, fora de Tóquio você está 30 graus, em Tóquio você está 39 graus. É uma loucura. Então, a maneira de mitigar isso é você fazer trazer verde para os prédios. E com isso você previne esses materiais inertes de ganhar o calor, e ao contrário, você evapora a água, e isso esfria as cidades. Isso é muito importante para os governos pensarem também. Nós também estamos ajudando a biodiversidade. Muitos ecologistas, eles estão advogando a ideia de você restaurar os ecossistemas para restaurar, por exemplo, a fauna e a flora através de tetos verdes e paredes verdes. Conectividade, essa é chave. Como é que nós podemos fazer isso? A não ser que nós usamos uma fábrica urbana para instalar o verde, não teria solo disponível na cidade para conectar parques e ecossistemas locais. Mas os prédios estão por todos os lados na cidade, e se nós usarmos esses prédios, eles se tornam pontes para conectar parques, como esse em Bogotá, na minha cidade. Esse é um parque existente que se chama Parque da Independência, e esse é na área central da cidade, tá? Essa é uma rodovia, e foi construído mais ou menos essa ponte que cobre a rodovia, mas no topo a gente construiu um teto verde, e isso foi muito importante para conectar a vegetação existente das áreas urbanas. A Green Barriers, as barreiras verdes, são chave também para absorver os gases do efeito estufa, por exemplo. Isso é Centelhaia, em Bogotá, uma das maiores no mundo, como eu falei antes. E esse aqui é no Parque Bicentenário, que divide a cidade. Em termos de terra, nós temos um uso da terra melhor, um uso dos terrenos melhor, e nós podemos ocupar o solo, e nós podemos também fazer isso, claro, no teto dos prédios. Nós também temos uma lei que diz que se você consegue administrar uma contribuição ambiental, e você tem uma empresa, se você investir
nessa contribuição ambiental, você pode recuperar esse investimento ao não pagar até 20% dos seus impostos anuais. Isso quer dizer, se você é uma empresa, por exemplo, se o seu lucro foi de $1 milhão por ano na sua indústria e você investiu $200 mil num teto verde para limpar o ar, você construiu isso e você não vai pagar isso em impostos, porque você está limpando o ar. Isso é provavelmente o futuro. Você está pagando, você está sendo pago para criar condições ambientais. O que está acontecendo no mundo agora é você pagar para alguém que está produzindo água limpa, ar limpo, porque até agora você não paga, por exemplo, pelo oxigênio que você está consumindo, mas talvez no futuro você tenha que pagar, porque aí existem estudos que estão vendo como é que a gente paga os proprietários de terras ou de prédios que estão produzindo esses serviços ambientais. Tem uma lei na Colômbia que fala que agora vai ser possível pagar por esses serviços. Eu estava falando com o Dusty, isso é uma tabela técnica no nível nacional, nós estamos trabalhando para criar uma política na Colômbia própria, e nós estamos tentando definir e classificar a estrutura verde. É interessante porque nós tivemos que convencer arquitetos e biólogos e advogados do governo que não importa para eles esse tipo de coisa, para os advogados, mas nós tivemos que criar uma mesma linguagem. Então, a primeira classificação de infraestrutura verde está baseada na composição. Existem 3 tipos de estruturas verdes. A primeira a gente chama da estrutura de terra, da estrutura marrom, ou seja, são essas estruturas que usam terra natural ou que replica o solo natural através de componentes artificiais, como, por exemplo, pedras, esse tipo de coisa, porque ele tem um papel super importante na infiltração da água. O segundo tipo é o blue. A estrutura azul, ela usa a água quando o elemento principal para compor esse valor ambiental, por exemplo, lagos, esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, pântanos artificiais, esse tipo de coisa. E a terceira é a estrutura verde-verde, ou seja, que é a clorofila, ou plantas, basicamente. Então, dependendo da composição, nós vamos conseguir promover esses 3 tipos de prática. Agora, dependendo da função, nessa composição, não a composição, mas a função, nós temos serviços relacionados a água, ar, clima e alimento. Nós podemos produzir oxigênio, nós podemos regular o clima ao promover uma evapotranspiração, ou você pode até produzir alimentos. Então, dependendo do tipo de resultado que você está produzindo com a sua estrutura verde, você pode classificar se ele vai atacar ar, ou problemas de ar, água, clima ou alimento. Então, classifica também o terceiro critério para classificar é a estrutura. Estrutura quer dizer como que essas estruturas verdes, ou o tipo de estrutura verde, ela é montada no espaço e que possa promover a continuidade dessa estrutura verde. Nós temos 5 níveis. O cenário melhor é um alto nível de continuidade no espaço. Imaginem uma árvore. Ela tem elementos como folhas acima do nível do solo e ele se conecta, mas se conecta também com o solo. Então, se você conectar o solo com o sistema elevado, tem uma alta continuidade, é a mais alta continuidade que você pode ter. Por exemplo, num prédio, se você tem só uma parede verde, é bom, mas não é suficiente. Mas se você tem uma parede verde e você tem um sistema biológico no solo, as coisas que acontecem nesse solo estão conectadas com a parede verde. Então, você ganha mais pontos nos projetos que estão usando sistemas elevados, mas que estão conectados também com o solo. O segundo, de alta continuidade, é o solo, porque o solo é muito importante. Então, muitas coisas estão acontecendo
A terceira, de média continuidade, são sistemas elevados, por exemplo, como uma parede verde, um teto verde, que estão isolados. E o baixo é os semi-interiores, por exemplo, um jardim interno ou e, finalmente, a continuidade muito baixa são sistemas totalmente internos. O baixo é interno-externo, né, mais ou menos. Mas ainda cria benefícios, cria oxigênio, pode ter alguns insetos, algumas borboletas que estão promovendo diversidade, mas não tem o mesmo valor que se fosse, por exemplo, na rua, porque na rua você tem mais conectividade. Então, composição, função e estrutura. Se você misturar esses três critérios, nós vamos poder mapear o tipo de infraestrutura verde e seus benefícios para fazer um projeto master. Então, a cor é a composição, verde quer dizer que você está usando plantas, azul você está usando água e marrom você está usando solo. Aqui, você tem funções de muitos serviços, por exemplo, filtração de água, ou oxigênio, ou vedação que capta a água. Quanto mais alta a barra, quer dizer, você tem uma maior continuidade. Então, você pode rastrear muitas dessas funções. A ecoprodutividade é o maior argumento para convencer esses 4 grupos que não necessariamente estão em linha. Por exemplo, o primeiro são os construtores, tá? Eles querem lucro, porque é uma indústria. Eles estão interessados em lucro. Os ecologistas, muito das associações ambientais são contra os construtores. Normalmente tem briga entre eles, porque eles querem mais valor ambiental nas cidades. Aí você tem os cidadãos normais, ou seja, eles demandam maior qualidade nos espaços. E, finalmente, a administração ou o governo da cidade. Então, a ecoprodutividade é a palavra-chave, ou argumento-chave para convencer esses 4 grupos a criarem condições melhores de vida. Assim como nós medimos isso, eu desenvolvi essa ferramenta na Universidade Nacional da Colômbia e nós medimos isso antes e depois. É muito simples. É igual esse pessoal de marketing de televisão, que no começo está tudo muito estranho, depois tudo é lindo. Então, por exemplo, você tem uma ponte no Bicentenário de Bogotá, antes era cinza, nada ambientalmente sustentável estava sendo produzido do lá, e agora está tudo verde. Nós criamos um diagrama de radar que tem muitos acessos, muitos eixos. Cada um dos eixos, ele está falando de um sistema ambiental, por exemplo, geração de água, evaporação de água, infiltração no solo, ou ar, quanto oxigênio se produz. E nós medimos isso antes, quanto oxigênio está sendo produzido aqui por ano. Aí você vai aqui para o eixo, 0, está no centro. Ele aumenta conforme você vai para o perímetro do círculo. Aí, nós colocamos um ponto para cada serviço e nós fazemos uma ponte com esses pontos e nós vamos acabar tendo uma área. O polígono no centro do círculo são as condições pré-existentes. Daí nós medimos depois. E nós começamos a tirar pontos ou deixar cair cada ponto em cada um dos serviços sustentáveis. Então, o polígono maior conta a quantidade de valor que foi criado depois, com todos esses serviços nesse lugar específico. No final, a ideia é produzir condições melhores. Nós medimos várias escalas. Nós temos um desempenho melhor do que outras cidades, mas também nós podemos desenvolver melhor do que 1 hectare da cidade. Nós podemos ter, por exemplo, um desempenho melhor do que um hectare típico numa área urbana. Ou você pode ter um desempenho melhor, ainda melhor, que é um desafio muito maior do que o ecossistema, que um típico hectare do ecossistema natural.
Esse é um sonho, mas você pode ter um objetivo alto para chegar num desempenho melhor. Então, assim é como nós medimos. Eu espero que eu não tenha feito uma apresentação muito longa. E a ideia é nós mudarmos essas cidades, que são cidades inertes, em cidades vivas. E nós estamos já perdendo tempo, porque nós temos um acordo em país, nós temos que parar com o aquecimento global e o verde é o que não vai nos ajudar a chegar lá. Então, muito obrigada.